Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes no TVA Esportes. Soprando vela, regatas no Guaíba saúdam os 50 anos do Troféu Seival. Basquete para a Vida, projeto de inclusão social, integra esporte, cidadania e educação. E mais, os destaques esportivos da semana e a agenda. O TVA Esportes está começando. Veleiros do Sul promove neste domingo a edição de número 50 do Troféu Seival, regata mais tradicional da vela de oceano do Rio Grande do Sul, um evento que integra aí o circuito Conesul, aberto no último final de semana, as regatas Multiplano, sábado, e Rainha Lake Vitória, no domingo. Hoje, às 14h, o circuito Conesul traz regata Barra Shopping Sul e amanhã, depois do desfile de embarcações da usina do gasômetro, será dada a largada para, então, o Troféu Seival, a regata Farroupilha e o velejaço Farroupilha Golden Lake. Tudo isso capitaneado pelo comodoro do Veleiros do Sul, o Cícero Hartmann, e que está aqui conosco no TVA Esportes. Muito boa tarde, comodoro, seja bem-vindo. E como é que começou esse cinquentenário Troféu Seival? O Troféu Seival é talvez a regata mais tradicional realmente aqui do nosso estado, a maior regata disputada em água doce na América do Sul, né? Os barcos largam na usina do gasômetro, vamos em direção a Itapuã, entramos na Lagoa dos Patos até o farolete da Barba Negra nós cruzamos para o outro lado da lagoa, no farolete das Desertas, do Banco das Desertas, que fica lá próxima à margem leste da lagoa, e retornamos novamente até a chegada aqui, próxima à Ilha do Presídio, né, onde a comissão de regata sempre nos aguarda. É uma regata dura, uma regata pesada, normalmente tradicional porque tem muito vento, as condições são frias, né, e os barcos normalmente chegam aí por volta das 1, 2, 3, 4 da manhã, barcos inclusive que chegam no dia seguinte também, muitas vezes, dependendo da condição, é óbvio, né? Se o vento for bom, a gente chega um pouquinho mais rápido, mas há 2 anos atrás, a última edição que nós tivemos antes da pandemia foi bem dura. Chegamos às 7, 8 da manhã, aí, praticamente todos juntos, com o vento parando, então estava complicado. E a previsão, pelo que se vê, para amanhã não é muito boa, né? Então, tomara que a gente consiga superar mais uma vez essas adversidades aí que faz parte do nosso esporte, da nossa natureza, né? Sem dúvida. Comodoro, já disputaste quantos? Já faturaste quantos? Olha, já disputei várias edições, né? Já ganhei, acho que umas 4, mais ou menos, vários anos alternados, né? E agora, dessa vez, nós estamos aí disputando com o barco Tempest, né? um barco de 32 pés, né? Estamos ainda até hoje em terceiro lugar na disputa, com o Kamikaze em primeiro e mais o barco do Yacht Clube de São Lourenço, Victoria, também disputando com a gente, além de outros concorrentes que também aí estão na briga pelo nosso título maior, que é o Conesul. E óbvio que a regata Seival sempre é um prêmio especial para todos nós, né? A respeito das regatas, a Seival, Farroupilha e o velejaço, as diferenças também de percurso. O Troféu Seival tu adentra para a Lagoa dos Patos e a Farroupilha tu vais até a entrada da Lagoa dos Patos, até o farol de Itapuã e retorna para Porto Alegre. Também no mesmo evento, em função da Semana Farroupilha, né, nós sempre temos essas regatas no calendário, em setembro, 20 de setembro, que a gente aproveita também para comemorar. Nós estamos com a 23ª edição do Velejaço Farroupilha, Golden Lake, e desta vez nós vamos, que é destinado às classes cruzeiros, né, os barcos que, enfim, mais de lazer, de família e tal, né, e o percurso deles é um pouquinho mais curto, vai até a Ilha do Presídio e tal, para comemorar, para ter a festa, para ter um dia bonito, né? Para a gente realmente ver o Guaíba colorido, essa valorização hoje que nós estamos tendo aí da nossa orla também, que está
muito legal, muito bonito. Comodoro, para encerrar aqui, de modo geral, né, o evento ele integra o circuito Cone Sul. Fala um pouquinho desse circuito Cone Sul e até mesmo ali, tanto da regata Multiplan e da regata Lake Vitória, para a gente poder encerrar um pouquinho o nosso papo aqui, conversa. Olha, na semana passada nós tivemos 2 regatas, né? Uma regata bastante difícil no domingo, que o vento estava muito fraco, e realmente foi bem complicado, o vento foi parando e tal, e aí houve uma alternância muito grande de posições. No sábado anterior, nós tivemos uma regata muito boa, né? E foi uma regata de Bar La Sorta, que nós corremos entre umas boias, né? Largada em contravento, volta em vento a favor, em popa raso, vai em contravento de novo e chega em popa raso. Hoje à tarde nós estamos com a pretensão de realizarmos mais 3 regatas, né? Não sei se as condições vão nos ajudar, mas a ideia é concluir essas 3 regatas para poder, com esse somatório de pontos da semana passada, mais esses de hoje e de amanhã, termos os resultados aí e congraçar o nosso campeão que está aí para ver o que vai resultar, né? Comodoro, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Grande abraço, uma boa tarde. Obrigado, um abraço para vocês todos, muito obrigado pela atenção aí que tem dado ao nosso esporte sempre. Bom, a gente segue na água para falar da canoagem do Brasil, que ganhou medalhas de prata e bronze em competições disputadas na Europa. Copa do Mundo de Canoa e Caiaque Slalom. Ana Sátila chegou em segundo lugar na etapa de Pau, na França. O ouro ficou com Martina Wegman na prova final da K1 Extreme, categoria que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A holandesa já havia sido superada nas quartas de final e na semifinal pela brasileira, que venceu de ponta a ponta todas as provas da etapa, menos a decisiva. Antes, na categoria C1, Ana Sátila terminou na 4ª posição. A próxima etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom está marcada para o final de setembro em Bratislava, na Eslováquia. E ali do lado, na República Tcheca, Evelyn Santos Gomes fez bonito na Olympic Hopes, competição de canoagem de velocidade realizada na cidade suíça de Assisi, no último final de semana. A brasileira ficou com a medalha de bronze na final da categoria C1 200 metros. A alemã Chantal Torov cruzou a linha de chegada em primeiro e Emma Albrecht dos Estados Unidos em segundo. Gabriel Medina vence final brasileira nos Estados Unidos e garante 5º título mundial do Brasil no surf. No feminino, Gaúcha é vice-campeã. O tricampeonato de Rafael Medina no circuito mundial de surf foi decidido na última terça-feira numa final inédita e insólita contra o também brasileiro Felipe Toledo, o filipinho. As finais reuniram na praia de Lower Treslows, em São Clemente, Califórnia, os surfistas que mais pontuaram nas 7 etapas da Liga Mundial ao longo da temporada. 5 homens e 5 mulheres, entre eles 4 brasileiros. Com pontuação suficiente para ter assegurado a taça antes das Olimpíadas, Medina tinha lugar garantido na final, enquanto os demais disputavam a classificação onda a onda. Na semifinal, Felipinho foi melhor que o medalhista olímpico Iago Ferreira, mas não conseguiu superar os aéreos de Medina. Entre as meninas, a gaúcha Tatiana Weston Webb venceu a semifinal e foi para o confronto. Mas numa tarde iluminada e surfando em casa, Carissa Moore recebeu nota alta em todas as suas manobras e ficou com o título. E teve gaúcho levantando taça neste fim de semana de conquistas para o tênis brasileiro. Na manhã de sábado, Orlando Luz venceu a final de duplas do ATP Challenger de Kiev, na Ucrânia, por 2-0. Ele e Alexander Nedoviziov, do Cazaquistão, derrotaram o time formado pelo filipino Rubem Gonçalves e o estadunidense Hunter Johnson, com um duplo 6-4. Mesmo placar da vitória de Carol Meligeni na final de duplas do ITF de Leiria, em Portugal. Ela e a Rússia Anastasia Tikhonova foram campeãs, vencendo a italiana Angélica Moratelli e Célia Servino Ruiz, da Espanha. Na Suíça, Beatriz Haddad Maia conquistou seu segundo título consecutivo, o 5º da temporada, ao derrotar a inglesa Francesca Jones por 2-0.
O triunfo sobre a cabeça de chave número 1 do torneio e o título de Cologne Bellerive, poucos dias antes, devem subir a posição de Bia no ranking. Hoje ela é tenista número 174 do mundo. Bronze nos 400 metros com barreira em Tóquio, o atleta Alisson dos Santos encerrou a temporada 2021 com mais uma medalha na Suíça, mas desta vez é de ouro. O brasileiro foi o campeão da 11ª edição do Gala dei Castelli, etapa da série prata do World Athletics Continental Tour, disputada no estádio Comunale, em Bellinzona, na Suíça. Com um tempo de 48 segundos e 15 centésimos, Alisson superou Rasmus Magi, da Estônia, e Emil Agekun, da Alemanha, segundo e terceiro colocados. 3 dias antes, na cidade suíça, em Zurique, Alisson havia conquistado a prata na final da Liga Diamante, quando chegou logo atrás do campeão olímpico e bicampeão mundial, Karsten Warholm. O brasileiro, de 21 anos, quebrou 6 vezes o recorde sul-americano da prova só neste ano. Circuito em Pelotas reúne a nata do kartismo gaúcho para mais uma etapa da Copa RS. Depois de 2 etapas em Guaporé e uma em Venâncio Aires, a Federação Gaúcha de Automobilismo decidiu inovar e promoveu no último final de semana a 4ª etapa da competição em Pelotas. Na largada, mais de 50 pilotos de diversas categorias aceleraram seus karts em busca da vitória. Pela categoria Light Graduados, o Pedro Trevisol cruzou a linha de chegada em primeiro e ampliou a liderança na categoria, seguido de Rafael Ávila em segundo e Bayard Santos em terceiro. Na Light Sênior, mais uma vitória do líder Álvaro Nieto. Na categoria Júnior, o mais rápido continua sendo o piloto Rafael Bastos, assim como Augusto Vernieri, primeiro colocado na categoria Cadete na pista e na classificação. João Vitor Moreira também dominou a prova e segue na liderança da categoria Mirim. A próxima etapa da Copa RS está marcada para o dia 17 de outubro em Venâncio Aires, prova que vai servir também para o Open do Campeonato Gaúcho da modalidade. TVE Esportes faz agora um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco com basquete, futebol, a agenda esportiva e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o TVE Esportes para falarmos de ciclismo. O maior nome do mountain bike brasileiro, Henrique Avancini, disputa neste domingo em Snow Show, Estados Unidos, a última etapa da Copa do Mundo da modalidade. Sem chance de conquistar o título da competição, Avancini busca a vitória ou o pódio na prova de cross country para terminar a temporada por cima. Mais ciclismo você acompanha aqui na Agenda Esportiva. Tudo pronto para o Campeonato Pan-Americano de Downhill 2021, uma das mais tradicionais provas ladeira abaixo do ciclismo, vai reunir a partir da próxima sexta-feira alguns dos melhores mountain bikers das Américas em Sapiranga. Pilotos e magrelas de diversas categorias largam da Vila Paiva, no alto do morro da Ferrabras, e vence quem descer mais rápido os cerca de 3 quilômetros pelas trilhas e meio à natureza. A edição 2020 do Campeonato Metropolitano Citadino de Velocidade em Pista de Terra de Taquara finalmente conhecerá seus campeões. Com seu calendário totalmente atrasado por conta da pandemia de Covid-19, a competição terá as etapas decisivas da temporada passada disputadas neste final de semana. A 4ª e a 5ª etapa da competição serão realizadas no Autódromo de Taquara de forma independente. A primeira neste sábado e a segunda neste domingo. A programação contará com uma tomada de tempos e 2 baterias em cada uma das etapas. Kart Internacional. Melhor estreante do Super Master Series do Campeonato Europeu da modalidade, o piloto brasileiro Miguel Costa, de 12 anos, retorna ao WSK neste final de semana para correr em Lonato, na Itália. A prova marca o retorno das competições depois de quase 2 meses de paralisação por conta da Covid. Um dos destaques da WSK da temporada, com um top 5 na final em La Conca, Miguel fez sua estreia no OK Júnior no início do ano, após uma boa temporada na X30 Júnior no ano passado. Em busca de novas conquistas na categoria, o brasileiro participou de testes em Lonato sábado e domingo com a Sauber Karting Team.
Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino. Invicta na competição que reuniu as 5 melhores seleções do continente, o Brasil enfrenta a Colômbia neste domingo, 9h30 da noite, com a mão na taça. A cidade colombiana de Barranca Bermeja cedia o campeonato, aberto na última quarta-feira. Disputado em turno único, o sul-americano dará aos finalistas a vaga no Mundial de 2022 na Holanda e na Polônia. Basquete. Termina nesta segunda-feira em Brasília a classificatória B do Campeonato Brasileiro Interclubes de Base na categoria Sub-19 masculino. Anfitrião do evento, o Cerrado Basquete é uma das 11 equipes que buscam as 2 últimas vagas para a fase final da competição, que terá seu calendário divulgado em breve. 8 equipes se classificaram direto para a fase final por suas posições no ranking. São eles: Flamengo, Minas, Pinheiros, Sport Recife, Palmeiras, Tijuca, Espéria de São Paulo e Itália do Paraná. Os outros 2 são o campeão e o vice da classificatória A, disputada ao longo da semana passada em Santa Cruz do Sul e definida no último final de semana. O anfitrião União Corinthians e o Grajaú Tênis Clube, que venceu o jogo final e ficou com o título. Depois de 19 anos fora, a União Corinthians está de volta à elite do basquetebol brasileiro. Vencedora do Campeonato Brasileiro da modalidade, em maio, a equipe de Santa Cruz do Sul será uma das 17 equipes que irão disputar a partir do dia 23 de outubro a temporada 2021-2022 do Novo Basquete Brasil. 2 dias depois, o União estreia contra o Minas, no ginásio poliesportivo. Na última edição, o Caxias do Sul Basquete foi o único representante gaúcho. A participação corintiana foi aprovada esta semana pelo Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete, uma reivindicação antiga da comunidade. Mais detalhes na reportagem da Unisc TV, parceira da TVE em Santa Cruz do Sul. Foi uma cerimônia rápida e que contou com a participação dos representantes das empresas que fizeram o sonho virar realidade. Após 19 anos, Santa Cruz do Sul está de volta à principal competição de basquete do país, o NBB. Orgulho, né? E ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Responsabilidade eu digo porque se fez história. O Esporte Clube União Corinthians, antigamente conhecido como Corinthians, fez história. Então, dentro desse processo, existiu o interesse das pessoas de buscar de novo, né, e ter o basquete a nível nacional. Para a montagem do elenco, União Corinthians conta com 6 patrocinadores, dentre eles a Unisc. E a busca por jogadores já começou. Nós já estamos renovando com alguns jogadores que estiveram no time que foi campeão brasileiro e trazendo alguns jogadores novos para essa nova competição. O diretor de basquete da equipe, Diego Puntel, está confiante na montagem de uma equipe competitiva para o NBB. Os jogos vão ser disputados no ginásio poliesportivo e com possibilidade de receber público. Nós estamos aguardando agora o protocolo, a Liga Nacional tem uma equipe médica trabalhando nesse quesito e estão montando o protocolo, nós não recebemos ele ainda, mas acreditamos aí que nós vamos conseguir trabalhar com um bom público já dentro do poliesportivo na competição. A temporada 2021-2022 do NBB terá 17 equipes de 8 estados. A 14ª edição da Liga terá turno e retorno e deve começar no dia 23 de outubro. Falta pouco para este ginásio voltar a pulsar e reviver grandes emoções com o basquete. Jogou com o Maranhão, arremessou e converteu. E a gente segue falando de basquete, mas não só do esporte, de um projeto social que atende a comunidade carente do bairro Restinga, na capital, aqui em Porto Alegre, mesclando atividade esportiva com cidadania e educação. É o Basquete para a Vida. A gente vai saber detalhes agora dessa experiência de inclusão social pelo esporte com o Richard Barbosa, que é coordenador do projeto. Boa tarde, Richard, seja bem-vindo, obrigado pela atenção com a gente aqui no TVE Esportes. E, Richard, já começo te perguntando como surgiu a ideia e por que basquete? Bem, a ideia surgiu após a viagem de 2 amigos meus, o Anderson de Souza Nunes e o Lucas Laurentino. Eles foram até os Estados Unidos, visitaram high schools e universidades lá e viram a realidade, né, que é muito diferente aqui que existe em Porto Alegre, especialmente na Restinga. Então, em fevereiro de 2017, eles voltaram com essa ideia na cabeça
apresentaram, convidaram a mim, Richard, e o nosso amigo, que é jogador profissional de basquete, que se criou conosco jogando basquete na Restinga também, o Thiago Matias. Então, desde então, nós formamos, fizemos um brainstorm, colocamos os objetivos no papel, de que queríamos para o projeto, trazer as ideias, e iniciamos o projeto Basquete para a Vida na Restinga em fevereiro de 2017. Maravilha. E o nome Basquete para a Vida, a gente surgiu dentro desse brainstorm, dessas ideias de vários nomes que nós queríamos colocar. O Basquete para a Vida é justamente isso, porque o basquete trouxe para nós lições de cidadania, lições muito importantes para que usamos até hoje nas nossas carreiras profissionais. Então é isso que a gente quer tentar trazer para os jovens da comunidade da Restinga, que o basquete pode ajudar tanto dentro das quadras como fora das quadras também. Por isso o nome Basquete para a Vida, porque são lições que você vai levar para a vida toda. Sem dúvida. Quantas crianças já atendidas? Quantas crianças atualmente? Adolescentes? Quantos participantes de modo geral? Sim, nós atendemos crianças e jovens do bairro Restinga desde 2017, então mais de 100 jovens e crianças já foram atendidas, porque muitos que iniciaram em 2017 hoje já não estão mais, porque na nossa faixa etária de atendimento é entre 8 e 18 anos, então muitos já passaram da idade de 18 anos, mas como eu já havia mencionado, já atendemos mais de 100 crianças e hoje, semanalmente, atendemos 40 alunos entre jovens e crianças do bairro Restinga. Como é a dinâmica das atividades desses participantes, dos alunos? Como vocês foram muito afetados pela pandemia? Como é que aconteceram as atividades nesse momento? Vocês estão retomando? Conta um pouquinho da realidade agora, até mesmo da estrutura que vocês possuem. Sim, fomos bastante afetados pela pandemia. Nós suspendemos a atividade ao longo de 2020, foram suspensas, infelizmente, as nossas aulas. E retomamos agora as atividades somente no mês de junho, respeitando os protocolos, dividimos em turmas. Os alunos, durante os treinos, são obrigados a utilizar máscara. Também eles utilizam álcool gel no início das atividades. Então, já agora na retomada, como eu falei, em junho, separamos em 2 turmas. E o projeto no seguinte está dividido do seguinte formato. As atividades começam às 9h30, tá? No ginásio Secores, na Restinga. Então, das 9h30 às 10h, os alunos são contemplados com 30 minutos de aula de inglês, com inglês básico. Ensinamos as principais regras para a comunicação do inglês, que achamos muito importante, uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento dos jovens, tanto no sentido profissional e dentro do basquete, porque o basquete é um esporte de origem americana, né? Então alguns termos são em inglês, então é importante fazer essa mescla que pode ser aproveitado pelos jovens no futuro. Então a primeira turma é das 9h30 às 10h, a segunda turma é das 10h às 10h30. Passado esse período, eles são direcionados para o treinamento de basquete, então nós dividimos as turmas por faixa etária e também por conhecimento no basquete, porque alguns jovens já chegam com alguma noção lá, outros não. Então nós separamos para que possamos aperfeiçoar melhor o conhecimento dos jovens nas atividades do basquetebol. E ao final das atividades, por volta do meio-dia, passando um pouco meio-dia, nós distribuímos lanche para os jovens também. Graças a doações de pessoas que sensibilizaram com o nosso propósito e com os objetivos do projeto, temos recebido algumas doações. E então, nas últimas semanas, desde que a gente teve a retomada, a gente tem proporcionado lanche para os jovens ao final da atividade. Muito bem. Richard Barbosa, um dos coordenadores do projeto de Inclusão Social Basquete para a Vida. Richard, parabéns aí e siga nessa trajetória, nessa luta aí, que a gente com certeza também vai divulgar bastante atividades pela frente aí. Grande abraço, obrigado, tá bom? Obrigado. Se alguém tiver algum interesse em realizar doações, nos procure nas nossas redes sociais, temos página no Facebook e no Instagram, só procurar por Basquete para a Vida. Show de bola, grande abraço, obrigado, valeu. Tchau. Bom, a gente segue na quadra agora, vamos tratar de futebol de salão. Depois de mais 18 meses sem presença de público,
Os jogos do Campeonato Gaúcho de Futsal estão autorizados a partir da rodada deste final de semana a contar com torcedores nas cadeiras e arquibancadas. O decreto 56.071 do governo do estado estabelece que os clubes mandantes podem liberar espaço para até 40% da capacidade máxima de suas praças esportivas. Seguem sendo obrigatórios todos os protocolos de controle da pandemia, como o uso de máscara, álcool gel e o distanciamento de pelo menos 1 metro da pessoa ao lado. Mais bola rolando, você acompanha agora no segundo tempo da Agenda Esportiva. Brasil e Panamá fecham neste domingo, 10 da manhã, a fase classificatória da Copa do Mundo de Futsal. Líder isolado do grupo D após a vitória contra a República Tcheca na última quinta-feira, a seleção brasileira deve voltar às quadras para a disputa das oitavas de final na próxima quinta, 2 da tarde, na cidade lituana de Kaunas. O adversário será a seleção melhor classificada entre as terceiras colocadas dos grupos B, E e F. Da quadra para os gramados, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A começa em pé de guerra neste sábado, depois que o STJD e a CBF permitiram ao Flamengo a volta do torcedor às arquibancadas na vitória sobre o Grêmio esta semana pelas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o tricolor não teve o mesmo direito e foi derrotado. No domingo, 8h30 da noite, as duas equipes voltam a se encontrar no Maracanã, desta vez pelo Brasileirão, e o Grêmio precisa de pontos para deixar a zona de rebaixamento. O primeiro passo foi no último domingo, quando a equipe venceu o Ceará por 2-0 e trocou de lugar com o Sport Recife. Às 11 da manhã de domingo, o Internacional terá pela frente no Beira-Rio o time do Fortaleza, quarto colocado, frequentador do G4 e autor da maior goleada sofrida na competição, 5-1 no primeiro turno. Os colorados vêm de vitória por 1-0 sobre o Sport em Recife na última segunda-feira, resultado que empurrou o time para a 9ª colocação e os pernambucanos para a vice-lanterna. No sábado, 6:45 da noite, o Juventude visita o Atlético Paranaense em Curitiba. No último sábado, a equipe de Caxias levou 2-1 em casa do Cuiabá e caiu para a 14ª posição na tabela. Campeão mundial interclubes, tricampeão da América, bicampeão brasileiro, penta da Copa do Brasil. Esse é o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, que na última quarta-feira completou 118 anos de atividades. Parabéns, atletas, ex-atletas, dirigentes, comissão técnica, funcionários e torcedores. Esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final. Mais esporte aqui na TVE. Você acompanha neste sábado, 4 da tarde, Portuguesa de Desportos e Caxias, direto do estádio Canindé, em São Paulo. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Série D. Logo depois, 6h30 da tarde, a ACBF recebe a Cercanoense em Venâncio Aires pelo Campeonato Gaúcho de Futsal. No domingo, 11 da manhã, é a vez de Tubarão versus Praia Clube de Minas Gerais, jogo válido pela Liga Nacional de Futsal, direto de Santa Catarina. A gente volta no próximo sábado, sempre ao meio-dia. Boa tarde, até lá.